Quando o gerente do banco me ligou naquela manhã de terça-feira, dizendo que eu havia sacado toda a minha aposentadoria na agência do centro, senti meu coração falhar uma batida. Meu nome é Lúcia, tenho 60 anos, e naquele momento, vestindo minha camisa branca favorita enquanto regava as plantas da varanda, descobri que minha identidade havia sido roubada da forma mais cruel possível. O problema era que eu nunca tinha ido àquela agência, nunca tinha sacado aquele dinheiro, e pior ainda, as câmeras de segurança mostravam claramente uma mulher que se parecia comigo fazendo a transação. Antes de começarmos essa jornada extraordinária, faça parte do nosso canal. Inscreva-se e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma história incrível que preparamos para você. E escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Adoramos entender até onde nossas histórias têm chegado. Deixei o regador cair no chão da varanda, a água se espalhando pelos azulejos enquanto segurava o telefone com as mãos trêmulas. O gerente, Sr. Rodrigo, com quem eu tinha contato há mais de 15 anos, parecia genuinamente confuso do outro lado da linha. Ele estava me dizendo que na segunda-feira anterior, por volta das 10 da manhã, eu havia entrado na agência do centro, apresentado meus documentos, respondido todas as perguntas de segurança corretamente e solicitado o saque total da minha aposentadoria. Eram quase R$300 mil, toda a economia da minha vida, o dinheiro que eu havia guardado trabalhando como professora por 35 anos. Minha voz saiu rouca quando finalmente consegui falar. Expliquei que na segunda-feira eu havia estado em casa o dia inteiro, que tinha até recebido a visita da minha irmã Clara pela tarde, que tínhamos tomado chá juntas enquanto conversávamos sobre a festa de aniversário do meu neto. O Sr. Rodrigo ficou em silêncio por alguns segundos, e então disse algo que fez meu sangue gelar. As câmeras de segurança tinham captado toda a transação, e a mulher que aparecia nas imagens era praticamente idêntica a mim. Mesma altura, mesmo corte de cabelo grisalho com mechas mais escuras, mesma estrutura facial. Ela até usava óculos semelhantes aos meus. Desliguei o telefone e me sentei na cadeira da varanda, incapaz de processar o que estava acontecendo. Como alguém poderia se passar por mim com tanta precisão? Como essa pessoa tinha acesso aos meus dados pessoais, às respostas das minhas perguntas de segurança? Pensei em todas as possibilidades, em todas as vezes que havia fornecido meus documentos, em todos os lugares onde minha informação poderia ter sido comprometida. A sensação de vulnerabilidade era avassaladora. Aos 60 anos, depois de uma vida inteira de trabalho honesto e cuidadoso, eu estava sendo vítima de um crime que parecia saído de um filme. Liguei imediatamente para Clara. Minha irmã, 3 anos mais nova que eu, sempre foi minha confidente, minha parceira em todos os momentos difíceis da vida. Quando contei o que havia acontecido, ouvi o choque em sua voz. Ela insistiu em vir até minha casa imediatamente, mesmo morando do outro lado da cidade. Enquanto esperava por ela, tentei organizar meus pensamentos, fazer uma lista mental de tudo o que precisava fazer. Registrar um boletim de ocorrência era obviamente o primeiro passo, mas algo me dizia que isso era apenas o começo de uma jornada muito mais complicada. Clara chegou em menos de 1 hora, seu rosto marcado pela preocupação. Sentamos na mesa da cozinha e, enquanto ela preparava café, comecei a revisar cada detalhe dos últimos meses. Tinha notado algo estranho? Algum comportamento suspeito? Alguém me seguindo? Nada. Minha rotina era simples e previsível. Acordava cedo, cuidava da casa, visitava meus filhos e netos, fazia minhas caminhadas no parque. Era uma vida tranquila de aposentada, sem grandes eventos ou situações incomuns. Até aquele dia. Fomos juntas até a delegacia. O delegado que nos atendeu, um homem de meia idade com expressão cansada, pareceu inicialmente cético. Disse que casos de fraude eram comuns, mas geralmente envolviam transações online ou saques em caixas eletrônicos. O que estava acontecendo comigo era diferente, mais elaborado, mais pessoal. Uma mulher tinha entrado fisicamente na agência, tinha interagido com funcionários, tinha sido filmada.
Isso exigia um nível de planejamento e ousadia que não era típico. Passei horas na delegacia dando meu depoimento, fornecendo todos os detalhes que conseguia lembrar sobre minha rotina, meus documentos, minha vida. O delegado pediu que eu retornasse ao banco para revisar as imagens de segurança pessoalmente. Disse que precisava ver meu rosto, minha reação, comparar com a mulher do vídeo. Havia algo em seu tom que me deixou ainda mais nervosa, como se ele estivesse procurando por algo específico, alguma confirmação que não queria compartilhar. No dia seguinte, voltei ao banco acompanhada de Clara. O Sr. Rodrigo nos recebeu. Em sua sala particular, seu rosto mostrando uma mistura de preocupação e constrangimento. Ele explicou que o banco também estava chocado com o incidente, que em todos seus anos de experiência nunca tinha visto algo assim. Preparou o computador para mostrar as gravações e quando a imagem apareceu na tela, senti como se o chão estivesse desaparecendo sob meus pés. A mulher no vídeo era assustadoramente parecida comigo. Não era apenas uma semelhança superficial, era como olhar para uma versão de mim mesma. O cabelo grisalho caía da mesma maneira. As mechas mais escuras estavam nos mesmos lugares. Os óculos eram quase idênticos aos meus, com armação discreta e lentes levemente escurecidas. Ela usava uma blusa clara, seu porte era similar ao meu, a forma como movia as mãos ao falar tinha a mesma cadência que eu reconhecia em mim mesma. Foi perturbador de uma maneira que não consigo descrever adequadamente. Mas então notei algo. A mulher no vídeo usava um anel no dedo indicador da mão direita, um anel grande com uma pedra azul escura. Eu nunca usei anéis naquela posição. Sempre preferi usar apenas minha aliança de casamento no anelar esquerdo, mesmo depois de viúva. Apontei isso para o Sr. Rodrigo, que fez uma anotação cuidadosa. Continuamos assistindo ao vídeo e percebi outros pequenos detalhes. A forma como ela segurava a caneta era diferente, mais rígida. Eu sempre segurei canetas de uma maneira particular, uma peculiaridade que desenvolvi depois de décadas corrigindo provas. Clara, sentada ao meu lado, segurou minha mão. Ela também estava vendo a semelhança perturbadora, mas ao mesmo tempo começava a notar as diferenças sutis. A mulher no vídeo tinha uma pequena marca no pescoço, algo que parecia uma mancha de nascença, ou talvez uma cicatriz antiga. Eu não tinha nada assim. Meus brincos eram sempre discretos, pequenos pontos dourados, mas ela usava brincos de argola, pequenos, mas claramente visíveis. O Sr. Rodrigo pausou o vídeo em um momento em que a mulher estava assinando os documentos. A assinatura era convincente, muito similar à minha, mas não idêntica. Havia uma pequena diferença na forma como o L do meu nome era traçado, uma curvatura que na assinatura dela era mais fechada. Pedi para ver o vídeo novamente, desta vez prestando atenção a cada gesto, cada movimento. A mulher estava claramente nervosa, seus olhos se moviam frequentemente em direção à câmera, como se estivesse consciente de estar sendo filmada e tentando controlar suas reações. Algo começou a se formar em minha mente, uma suspeita incômoda que não queria admitir. A semelhança entre nós não era coincidência, era muito específica, muito direcionada. Alguém tinha estudado minha aparência em detalhes, tinha se preparado meticulosamente para se passar por mim. Isso significava que eu tinha sido observada, seguida, analisada. A violação não era apenas financeira, era profundamente pessoal. Alguém tinha invadido minha vida de uma forma que me fazia questionar cada momento dos últimos meses. Voltei para casa com Clara, minha mente girando em círculos, tentando entender como isso havia acontecido. Comecei a revisar minha vida meticulosamente. Quando foi a última vez que tirei documentos? Tinha ido ao cartório 6 meses antes para autenticar algumas cópias relacionadas à herança da minha mãe. Tinha deixado meus documentos com algum funcionário? Tinha compartilhado informações sensíveis? Não conseguia lembrar de nada suspeito. Pensei nas minhas redes sociais. Eu tinha um perfil simples, usado principalmente para acompanhar meus filhos e netos. Postava ocasionalmente fotos de família, de minhas caminhadas no parque, de reuniões com amigas.
Será que alguém tinha usado essas fotos para estudar minha aparência? A ideia me deixou nauseada. Revisei cada postagem, cada foto, procurando por algo que pudesse ter fornecido informações demais. Tinha fotos onde aparecia meu endereço ao fundo? Tinha mencionado o banco onde tinha conta? Não encontrei nada óbvio, mas a dúvida permanecia. Clara sugeriu que eu contratasse um investigador particular. O caso na polícia estava avançando lentamente, e ela achava que precisávamos de alguém dedicado exclusivamente a descobrir quem estava por trás disso. Conhecia um profissional através de uma amiga, um ex-policial que agora trabalhava de forma independente. Seu nome era Roberto, e quando nos encontramos em um café na semana seguinte, fiquei impressionada com sua seriedade e atenção aos detalhes. Roberto pediu que eu contasse tudo desde o início, fazendo anotações detalhadas em um caderno. Quando mencionei o vídeo do banco, seus olhos se iluminaram com interesse. Disse que o nível de planejamento envolvido sugeria que não era um criminoso comum, mas alguém com experiência, talvez até mesmo alguém que eu conhecia ou que tinha acesso próximo à minha vida. A ideia de que poderia ser alguém do meu círculo social era aterrorizante. Ele começou fazendo perguntas específicas sobre pessoas ao meu redor, funcionários que frequentavam minha casa, vizinhos, conhecidos recentes. Tinha contratado alguém para algum serviço nos últimos meses? Sim. Tinha chamado uma mulher para fazer faxinas quinzenais. Alguém recomendado por uma vizinha. O nome dela era Mariana, uma mulher de uns 40 anos, sempre muito educada e eficiente. Roberto anotou o nome, dizendo que precisava investigar todos que tinham acesso regular à minha casa. Também mencionei a academia onde eu fazia hidroginástica 3 vezes por semana. Era um ambiente social agradável, com várias mulheres da minha idade. Tínhamos um grupo no aplicativo de mensagens onde compartilhávamos receitas e marcávamos encontros para café. Roberto pediu os nomes de todas, explicando que precisava construir um quadro completo das pessoas na minha vida. Senti-me invadida novamente, mas entendia a necessidade. Os dias seguintes foram uma mistura de ansiedade e tentativa de manter a rotina. Continuei com minhas atividades normais, mas agora com uma consciência aguda de cada pessoa ao meu redor, de cada olhar, de cada conversa. A sensação de segurança que tinha em minha própria vida havia sido completamente destruída. Olhava para rostos conhecidos e me perguntava se algum deles escondia algo, se alguém estava rindo de mim por dentro, sabendo o que tinha feito. Roberto trabalhava silenciosamente, me atualizando por mensagens curtas. Tinha começado investigando Mariana, a faxineira. Descobriu que ela tinha um histórico limpo, sem registros, criminais, e várias outras casas onde trabalhava cujos donos falavam bem dela. Parecia improvável que fosse ela, mas Roberto não descartava nada ainda. Disse que criminosos experientes frequentemente mantinham aparências impecáveis justamente para evitar suspeitas. Uma semana depois do início da investigação, Roberto me pediu para nos encontrarmos novamente. Havia descoberto algo interessante. Nas imagens do banco, a mulher que se passou por mim tinha chegado de táxi. Roberto tinha conseguido rastrear o veículo através das câmeras de segurança da região. O táxi tinha pegado a mulher em um bairro distante, uma área que eu raramente visitava. Ele tinha o endereço exato e planejava fazer uma visita discreta ao local. Insisti em acompanhá-lo, apesar de suas objeções. Precisava ver com meus próprios olhos. Precisava estar envolvida ativamente na busca por quem tinha destruído minha paz. Clara também quis vir, formando um trio improvável, dirigindo-se para um bairro desconhecido em uma manhã de quinta-feira nublada. O endereço levava a um prédio antigo de 3 andares, com pintura descascada e ar de abandono. Roberto bateu em várias portas, fazendo perguntas discretas aos moradores. A maioria não sabia de nada útil, mas uma senhora idosa no 2º andar mencionou uma mulher que tinha morado no apartamento do fundo por alguns meses, mas tinha se mudado repentinamente há 2 semanas. A descrição que ela deu era vaga, mas mencionou cabelo grisalho e que a mulher sempre usava óculos escuros mesmo dentro do prédio.
Meu coração acelerou. 2 semanas atrás era exatamente quando minha aposentadoria tinha sido sacada. A mulher tinha fugido logo após cometer o crime. Roberto conseguiu o contato do proprietário do apartamento e, após alguma persuasão, obteve permissão para entrar e examinar o local. O apartamento estava vazio, mas havia sinais claros de que alguém tinha saído às pressas. Alguns pertences tinham sido deixados para trás, incluindo embalagens de cosméticos e, surpreendentemente, uma peruca grisalha jogada dentro de um armário. Roberto colocou luvas e examinou a peruca cuidadosamente. Era de qualidade razoável, não uma fantasia barata, mas algo que poderia passar por cabelo real à distância ou em câmeras de segurança. Ele fotografou tudo meticulosamente e guardou a peruca como evidência. Continuamos procurando pelo apartamento e, em uma gaveta da cozinha, encontramos um pedaço de papel com anotações. Era uma lista, e quando li as palavras, senti meu estômago revirar. A lista continha informações sobre mim, minha rotina de caminhadas no parque, os dias que ia à hidroginástica, o nome do banco onde tinha conta, até mesmo o nome do Sr. Rodrigo. Havia datas e horários anotados, como se alguém tivesse me seguido e documentado cada movimento. No fundo da gaveta, encontramos também cópias de documentos, não os originais, mas cópias muito bem feitas dos meus documentos de identidade e CPF. Roberto explicou que estávamos diante de um caso bem mais sofisticado do que fraude comum. Alguém tinha me estudado por semanas, talvez meses, preparando meticulosamente cada detalhe da personificação. A peruca, a maquiagem, as roupas similares às minhas, tudo tinha sido cuidadosamente planejado. Mas quem era essa pessoa? E por que tinha me escolhido especificamente? Voltamos à delegacia com todas as evidências que Roberto tinha coletado. O delegado, agora levando o caso muito mais a sério, iniciou uma investigação mais profunda. As impressões digitais do apartamento foram coletadas e enviadas para análise. O táxi que tinha levado a mulher até o banco foi rastreado e o motorista foi interrogado. Ele se lembrava vagamente dela, disse que ela tinha sido educada, mas falara pouco durante a corrida, mantendo o rosto parcialmente escondido por óculos escuros grandes. Enquanto a investigação oficial avançava, Roberto continuou seu trabalho particular. Ele tinha uma teoria que começava a fazer sentido. Fraudadores profissionais. Frequentemente, escolhiam suas vítimas através de conexões indiretas. Alguém que conhecia a vítima. Ele começou a investigar pessoas na periferia da minha vida. Não meus amigos próximos, mas conhecidos casuais, prestadores de serviço. Pessoas que eu poderia ter encontrado em algum momento e esquecido. Foi Clara quem se lembrou primeiro. Cerca de 8 meses atrás, eu tinha ido a uma clínica para fazer alguns exames de rotina. Na recepção, tinha havido um problema com meu cadastro, e uma funcionária nova tinha pedido todos os meus documentos para atualizar o sistema. Eu tinha achado estranho na época, mas a moça tinha sido tão simpática e prestativa que não questionei. Tinha até comentado que eu era muito bem conservada para minha idade, que parecia mais jovem. Na época, aceitei como um elogio genuíno. Agora, a memória ganhava um significado sinistro. Roberto foi até a clínica imediatamente. Descobriu que a funcionária em questão, que se identificara como Fernanda, tinha trabalhado ali por apenas 3 semanas antes de desaparecer sem dar explicações. Ninguém conseguia localizá-la, e o endereço que ela tinha fornecido ao ser contratada era falso. Pior ainda, durante aquelas 3 semanas, várias outras pacientes idosas tinham tido seus dados acessados de maneira similar. A clínica, envergonhada e preocupada com processos, cooperou totalmente com a investigação. As peças começavam a se encaixar. Fernanda, ou qualquer que fosse seu nome real, tinha trabalhado na clínica especificamente para ter acesso a mulheres idosas que se encaixassem em um perfil específico. Ela procurava por mulheres que morassem sozinhas, que tivessem economias substanciais e que se parecessem fisicamente com ela de alguma forma. Eu tinha sido a vítima perfeita.
morando sozinha desde que enviuvei, com uma aposentadoria considerável acumulada e com características físicas que ela poderia replicar com algum esforço. Durante os 2 meses seguintes, a investigação se intensificou. As impressões digitais do apartamento abandonado levaram a uma mulher chamada Silvana Torres, com histórico criminal, incluindo fraude e falsificação de documentos. Ela tinha 43 anos, mas nas fotos policiais antigas era possível ver que, com o cabelo grisalho e maquiagem adequada, ela poderia se passar por alguém mais velho. Havia um mandado de prisão ativo contra ela por crimes anteriores em outro estado. Roberto descobriu que Silvana trabalhava com pelo menos 2 cúmplices. Um deles era responsável pela falsificação dos documentos. Outro tinha conexões dentro de instituições financeiras que forneciam informações sobre contas com saldos altos. Era uma operação bem organizada que tinha vitimizado outras pessoas antes de mim. A polícia de outros estados foi contatada e começou a surgir um padrão. Sempre mulheres mais velhas, sempre com economias substanciais, sempre através de métodos similares de coleta de informações. A busca por Silvana se tornou prioridade. Câmeras de segurança de rodoviárias e aeroportos foram monitoradas. Ela tinha usado o dinheiro roubado de mim para desaparecer, provavelmente para outro estado, ou talvez até outro país. Mas criminosos com seu perfil raramente conseguiam ficar escondidos para sempre. Eles eventualmente cometiam erros, ficavam confiantes demais ou tentavam aplicar o mesmo golpe novamente. Enquanto isso, eu tentava reconstruir minha vida. O banco, após confirmar a fraude através de todas as evidências coletadas, iniciou o processo de reembolso. Era um procedimento lento, cheio de burocracia e papelada interminável, mas ao menos havia esperança de recuperar meu dinheiro. Meus filhos, que tinham ficado horrorizados ao saber do que aconteceu, ofereceram ajuda financeira, mas recusei. Tinha algumas economias em outra conta que não tinha sido comprometida, o suficiente para viver modestamente enquanto o caso se resolvia. O impacto emocional, porém, era mais difícil de superar. Desenvolvi uma paranoia que nunca tinha experimentado antes. Olhava por cima do ombro constantemente, evitava compartilhar qualquer informação pessoal, até mesmo com instituições legítimas. Mudei todas as minhas senhas, troquei meus documentos por vias atualizadas, implementei sistemas de segurança adicionais em casa. Clara me visitava quase diariamente, preocupada com meu estado emocional. Eu apreciava a companhia, mas sentia que parte de mim tinha sido permanentemente alterada pela experiência. 3 meses. Após o crime inicial, recebi uma ligação do delegado. Silvana Torres tinha sido presa. Ela tinha tentado aplicar um golpe similar em uma cidade do interior de São Paulo, mas desta vez a vítima potencial tinha ficado desconfiada e alertado as autoridades antes que qualquer dinheiro fosse sacado. Quando a polícia a abordou, encontraram em sua posse várias perucas, documentos falsos de diferentes identidades e uma quantidade considerável de dinheiro em espécie, incluindo parte do que tinha sido roubado de mim. O alívio que senti foi imenso, mas misturado com outras emoções complexas. Raiva, certamente, por tudo que ela tinha me feito passar, mas também uma estranha curiosidade. Quem era essa mulher realmente? O que a tinha levado a escolher esse caminho? Não que isso justificasse seus crimes, mas como professora que fui por tantos anos, sempre tive uma tendência de tentar entender as motivações das pessoas. Fui chamada para identificá-la pessoalmente na delegacia. Quando a vi através do vidro da sala de interrogatório, tive um choque. Ela realmente se parecia comigo, não exatamente como no vídeo do banco onde estava caracterizada, mas as características básicas estavam lá. A estrutura facial era similar, a altura era próxima. Com os ajustes certos, ela tinha conseguido se transformar em uma versão convincente de mim. Nossos olhos se encontraram por um momento, e vi neles algo que não esperava, algo que parecia ser vergonha genuína, ou talvez apenas o medo das consequências, que enfrentaria. O julgamento aconteceu 6 meses depois.
Silvana foi condenada a 8 anos de prisão por múltiplos crimes de fraude, falsificação e roubo. Seus cúmplices também foram capturados e condenados. O banco finalmente concluiu o processo de reembolso e recuperei minha aposentadoria na íntegra, com juros compensatórios pelo período que fiquei sem acesso ao dinheiro. Objetivamente, o caso estava resolvido. Financeiramente, eu estava de volta ao estado anterior. Mas, subjetivamente, algo fundamental tinha mudado. Aprendi lições duras sobre vulnerabilidade e segurança. Aprendi que viver com cuidado não é o mesmo que viver com paranoia, que existem medidas sensatas que todos deveríamos tomar para proteger nossas informações sem nos tornarmos prisioneiros do medo. Comecei a dar palestras em centros comunitários para outros idosos, compartilhando minha experiência e ensinando sobre os tipos de fraudes que existem e como se proteger. Clara me acompanhava nessas palestras e, juntas, ajudamos várias pessoas a identificar tentativas de golpe antes que fossem bem-sucedidas. Um homem me procurou após uma palestra dizendo que tinha notado movimentações estranhas em sua conta depois de ter fornecido informações em uma ligação que parecia ser do banco. Conseguimos agir rapidamente, bloqueando a conta antes que qualquer dano real fosse feito. Esses momentos me deram um senso de propósito, transformando minha experiência traumática em algo que poderia ajudar outros. Roberto se tornou um amigo. Continuamos em contato, e ele ocasionalmente me consultava sobre casos similares que investigava. Minha perspectiva como vítima, dizia ele, era valiosa para entender a psicologia tanto dos criminosos quanto das pessoas que eles visavam. Ajudei a identificar padrões de comportamento, sinais de alerta que poderiam indicar que alguém estava sendo estudado para um golpe. 1 ano após o incidente, organizei um jantar em minha casa. Clara estava lá, junto com meus filhos, netos e também Roberto. Brindamos não apenas a resolução do caso, mas a resiliência, a capacidade de nos recuperarmos de situações que pareciam devastadoras. Meu neto mais velho, que tinha 15 anos, me perguntou se eu tinha ficado com raiva de ter sido escolhida como vítima. Pensei cuidadosamente antes de responder. Expliquei que sim, tinha sentido raiva, mas que raiva sozinha não constrói nada. O que importava era o que eu fazia com a experiência. Tinha escolhido transformá-la em algo útil, em conhecimento que poderia proteger outros. Tinha escolhido não me tornar amarga ou fechada, mas sim mais consciente e preparada. Isso não significava que o trauma tinha desaparecido, mas que eu tinha aprendido a carregá-lo de uma forma que não me definia completamente. Ainda penso no dia em que recebi aquela ligação do banco, no choque de descobrir que alguém havia se passado por mim. Ainda me lembro da sensação de violação, da paranoia que se seguiu. Mas também me lembro da força que encontrei em mim mesma, do apoio da minha família, da dedicação de profissionais como Roberto e o delegado. Me lembro de como transformei uma das piores experiências da minha vida em algo que trouxe significado e ajuda para outros. Aos 60 anos, quando aquilo aconteceu, eu pensava que já tinha vivido o suficiente para não ser mais surpreendida pelos desafios da vida. Estava errada. A vida continua nos testando, independentemente da idade. Mas também continua nos dando oportunidades de crescer, de aprender, de nos tornarmos versões mais fortes e sábias de nós mesmos. O roubo da minha aposentadoria poderia ter me destruído financeira e emocionalmente. Em vez disso, me ensinou sobre resiliência, sobre a importância da comunidade, sobre como o conhecimento compartilhado pode ser uma forma poderosa de proteção. Hoje, quando visto minha camisa branca e rego minhas plantas na varanda, faço isso com uma consciência diferente. Aprecio a paz desses momentos simples de uma forma que não fazia antes. Entendo que segurança é tanto um estado físico quanto emocional, que precisamos proteger não apenas nosso dinheiro e documentos, mas também nossa capacidade de confiar, de viver sem medo paralisante. A experiência me conectou com uma comunidade inteira de pessoas que passaram por situações similares.
Formamos um grupo de apoio, nos encontramos mensalmente para compartilhar histórias e estratégias. Há poder em perceber que não estamos sozinhos em nossas lutas, que outros entendem exatamente o que sentimos, porque caminharam pelo mesmo caminho doloroso. Minha relação com tecnologia e informação pessoal mudou fundamentalmente. Sou muito mais cuidadosa agora, mas não ao ponto de me isolar ou recusar participar do mundo moderno. Aprendi a navegar esse equilíbrio delicado entre proteção e paranoia. Uso autenticação em 2 fatores para tudo. Monitoro minhas contas regularmente, questiono pedidos de informação que parecem desnecessários. São práticas que todos deveriam adotar, independentemente de terem sido vítimas de crimes ou não. Penso em Silvana às vezes, cumprindo sua sentença. Me pergunto se ela reflete sobre as pessoas que prejudicou, se entende o impacto real de suas ações além do aspecto financeiro. O dinheiro pode ser reposto, mas a sensação de segurança, a confiança básica no mundo, isso é muito mais difícil de recuperar. Espero que ela use esse tempo para realmente mudar, para encontrar um caminho diferente quando for libertada. Mas sei que isso depende inteiramente dela, de escolhas que só ela pode fazer. Clara continua sendo minha rocha, minha pessoa de confiança. Nossa relação se aprofundou através dessa provação. Ela viu meus momentos mais vulneráveis, me segurou quando eu desmoronava, comemorou comigo cada pequena vitória no processo de recuperação. Irmandade não é apenas sobre compartilhar DNA, é sobre estar presente nos momentos que realmente importam. Ela fez isso por mim sem hesitação, sem expectativa de reconhecimento ou retorno. Meus filhos também aprenderam com a experiência. Começaram a ter conversas mais sérias sobre segurança financeira, sobre como proteger informações pessoais em um mundo cada vez mais digital. Ensinaram seus próprios filhos sobre esses perigos, criando uma consciência geracional sobre proteção e cuidado. De certa forma, o crime contra mim acabou protegendo minha família inteira, ao torná-los mais vigilantes e informados. O Sr. Rodrigo, do banco, implementou novos protocolos de segurança após o incidente. Transações grandes agora exigem verificações adicionais, incluindo ligações de confirmação para números previamente cadastrados e perguntas de segurança mais específicas. Foi uma mudança positiva que veio da minha experiência negativa, algo que potencialmente protegerá muitos outros clientes no futuro. Olho para trás agora, mais de 2 anos depois daquele telefonema fatídico, e vejo uma jornada de transformação. Não vou romantizar o trauma dizendo que foi uma bênção disfarçada, porque não foi. Foi doloroso, violador, assustador. Mas dentro dessa experiência terrível, encontrei oportunidades para crescimento, para conexão, para propósito. Transformei uma situação onde fui vítima em uma onde me tornei defensora, educadora, apoio para outros. A perda temporária da minha aposentadoria me ensinou que segurança financeira é importante, mas não é tudo. A forma como respondemos às crises, as relações que cultivamos, a força interior que descobrimos quando testados, essas coisas têm valor que nenhum dinheiro pode comprar. Minha riqueza real estava na família que me apoiou, nos amigos que me sustentaram, na comunidade que construí através do compartilhamento da minha história. Continuo minhas palestras, agora às vezes online, para alcançar pessoas em outras cidades. Recebo mensagens de agradecimento de pessoas que evitaram golpes porque aprenderam a reconhecer os sinais através das minhas apresentações. Cada uma dessas mensagens me lembra de que dor transformada em propósito não é dor desperdiçada. É a diferença entre ser quebrada por uma experiência e ser moldada por ela. Aos 62 anos agora, visto minha camisa branca com um significado renovado. Branco é a cor do recomeço, da clareza, da paz que vem após a tempestade. É a cor que escolho usar quando preciso me lembrar de que sobrevivi, de que me recuperei, de que encontrei força onde pensava que havia apenas vulnerabilidade.
É minha armadura suave, minha declaração silenciosa de resiliência. A história de como minha identidade foi roubada e minha aposentadoria temporariamente levada poderia ter tido muitos finais diferentes. Poderia ter me deixado amarga e retraída. Poderia ter destruído minha confiança irreparavelmente. Poderia ter me transformado em alguém que vive com medo constante. Em vez disso, escolhi um caminho diferente. Escolhi aprender, compartilhar, crescer. Escolhi transformar trauma em ensino, medo em precaução sensata, raiva em motivação para ajudar outros. Essa não foi uma escolha fácil. Houve dias em que queria desistir, em que o peso da experiência parecia demais para carregar. Mas estava cercada de pessoas que não me deixavam desistir, que me lembravam de minha própria força quando eu não conseguia vê-la. Essa é talvez a lição mais importante, que recuperação raramente é uma jornada solitária. Precisamos de comunidade, de apoio, de pessoas dispostas a caminhar conosco através do escuro até encontrarmos a luz novamente. Minha vida agora é diferente, mas não menor. É mais consciente, mais intencional, mais conectada. Valorizo momentos simples de forma mais profunda. Aprecio a segurança não como algo garantido, mas como algo que construímos e mantemos através de escolhas diárias. Entendo que vulnerabilidade não é fraqueza, que ser alvo de um crime não me define, que recuperação é possível mesmo quando parece impossível. Então, quando me perguntam como me sinto sobre tudo o que aconteceu, sobre ter sido vítima de um crime tão pessoal e violador, eu respondo honestamente. Não foi justo. Não deveria ter acontecido. Deixou cicatrizes que ainda sinto, mas também me ensinou sobre minha própria força, sobre a bondade de pessoas que me ajudaram, sobre a importância de transformar experiências negativas em impacto positivo. Me ensinou que aos 60 anos, ou qualquer idade, ainda somos capazes de crescer, de mudar, de nos tornarmos versões mais fortes de nós mesmos. A mulher que atendeu aquele telefone do banco há 2 anos, que deixou o regador cair no chão ao ouvir a notícia impossível, era diferente da mulher que sou hoje. Ela era mais inocente em certos aspectos, mais confiante de maneiras que talvez fossem ingênuas. Mas a mulher que sou agora é mais completa, mais preparada, mais capaz de ajudar outros. A jornada entre essas duas versões de mim foi difícil, mas valeu a pena. E é isso que quero que outros entendam. Se você passou ou está passando por algo similar, saiba que recuperação é possível. Saiba que você não está sozinho. Saiba que da experiência mais sombria pode emergir força e propósito que você não imaginava possuir. Não acontece da noite para o dia. Não acontece sem esforço e apoio. Mas acontece se você escolher se levantar repetidamente, se você escolher transformar em vez de ser destruído. Minha camisa branca, minhas plantas na varanda, minha rotina simples, tudo isso tem significado mais profundo agora. São símbolos de normalidade reconquistada, de paz reconstruída, de vida que continua mesmo após tempestades devastadoras. São lembretes diários de que somos mais fortes do que pensamos, mais resilientes do que imaginamos, mais capazes de transformação do que jamais acreditaríamos possível. Inscreva-se e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma história incrível que preparamos para você. Até a próxima história!